Treinamento da Kyocera hoje será apresentado de um modelo específico. No caso, usaremos como referência um equipamento da M2535. Esse treinamento está baseado somente no equipamento preto e branco, porém, todas as instruções aqui apresentadas hoje, elas podem ser visualizadas também em outros equipamentos, podem ser aplicadas em outros equipamentos. Esse equipamento da 2640, ele tem alguns detalhes, algumas características, e todas as características podem ser visualizadas junto à documentação do manual de serviço, através do LAD, que é o documento de apresentação do equipamento, ou até mesmo, muitas vezes, através do catálogo do próprio equipamento. Nesse equipamento, ele está trazendo algumas funções, como capacidade de alimentação da bandeja manual de 100 folhas, sistema de autenticação e dispositivo habilitado para trabalhar com KFS. O KFS é uma ferramenta que ela monitora os equipamentos no parque do cliente e através deles, quem está monitorando ele consegue trabalhar com antecipações. Então, por exemplo, se eu tenho um equipamento que está causando vários atolamentos de papel, eu posso, como gestor técnico, como assistência técnica, me antecipar no equipamento, tratar o problema, se for o caso, ou até mesmo deslocar um técnico já com as peças necessárias para essa manutenção. Claro que essa ferramenta existe uma licença para ser adquirida, porém ele está em torno de R$ 2, não mais que R$ 3 por equipamento. Então, uma vez instalado no parque, ele pode ser, a assistência técnica pode gerir as funções desse equipamento, até mesmo atualizar ou realizar alguns comandos de ajuste. Fala também sobre a questão da unidade de fusão, que foi redesenhada. O equipamento ele trabalha com. Nós temos duas linhas, a 2640, por exemplo, ela trabalha com belt, a unidade de fusão. Alimentador automático de originais, coletor de toner integrado na unidade de cilindro. O reservatório está junto com o equipamento e uma vez que o cliente faça a substituição da unidade de cilindro, ele já troca também essa unidade automaticamente. Alimentador de passagem única e algumas funções de autenticação, seja para impressão cor, impressão PB, posso restringir o envio de documentos e até mesmo deixar como habilitado o modo EcoPrint. Alguns opcionais, nós temos aqui na interface dela o opcional para wireless, só porque nós temos o opcional aqui como gaveta, eu posso adquirir mais uma gaveta para esse equipamento, o SD card para soluções embarcadas. Essa solução aqui é a necessidade que se eu for instalar um modo de autenticação ou qualquer outra ferramenta que eu venha colocar como aplicação no meu equipamento, ele pode ser necessário o uso do cartão SD card. O cartão SD card, a capacidade dele pode ser usado tanto 16 como 32. Porém, não estou nem comentando de micro SD. O que o fabricante solicita é que seja instalado um equipamento com SD card, não micro SD. Porém, se eu não encontrar e tiver somente essa ferramenta aí, um micro SD, eu posso fazer o uso dele no meu equipamento. O único detalhe é que eu tenho que ficar atento que, como essa unidade vai ser instalado na placa principal e minha placa principal fica instalada junto à unidade de fusão, ele pode ser que ele dilate o cartão e apresente algumas diferenças. Só um minuto.
E junto com esse cartão, ele também tem um leitor de crachá, que é uma solução também, uma vez aplicado, é uma solução que pode ser embarcada junto no equipamento. E depende da solução, vai ser necessário instalar também um cartão SD. Então, o micro SD pode ser usado? Pode. Porém, eu tenho que saber que algumas licenças podem parar de funcionar devido à dilatação que ocorre no adaptador do USB e, consequentemente, ele deixa de operar da forma correta. Memória de 1 GB para impressão, para que eu possa colocar no equipamento como opcional, e para impressão privada não precisa usar memória RAM. Então, não precisa de memória para impressão privada. Agora, se eu for usar uma outra ferramenta de armazenamento, aí sim eu tenho que aplicar a solução e colocar também um cartão SD. Aqui nós temos algumas questões quanto à distância do equipamento quando instalado no meu cliente. Sempre é bom observar qual é a distância recomendada em cada manual de serviço. Neste caso aqui, ele pede como padrão que eu respeite 10 centímetros do lado esquerdo e 30 centímetros do lado direito. Por que isso? Porque nesse equipamento em especial pode ter uma tampa lateral que ele necessite ser aberta ou para troca de um coletor de toner ou até mesmo para abastecimento de toner no equipamento. Então, é muito interessante que eu observe a leitura do manual para poder identificar quais são as necessidades de cada equipamento. Assim, claro, como a parte superior. Se eu tiver um equipamento que ele é dotado de um alimentador automático de originais, eu tenho que ter uma abertura total deste acessório, desse opcional ou até mesmo dessa unidade, se ela for padrão no meu equipamento. Parte traseira do equipamento também demanda de uma abertura e um espaço traseiro, principalmente tratando-se da saída traseira do meu equipamento. Então, por exemplo, eu posso alimentar um papel espesso pela bandeja manual e ele sair esse papel espesso na bandeja traseira. Eu abro essa bandeja e o papel mais grosso ele sai nessa bandejinha aqui. E daí não há necessidade de fazer a curvatura que tem dentro do equipamento para poder sair na bandeja. Então é muito importante observar também essa questão de padrões de instalação. Da onde que eu encontro essas informações? Todas elas estão contidas dentro do manual de serviço do equipamento. E alguns equipamentos, eles trazem como padrão o abastecimento automático de toner, ou seja, quando eu ligar o equipamento novo, ele vai abastecer a unidade de revelação, que é a caixa de revelação, ele faz o abastecimento desta unidade e ao término ele vai liberar o equipamento. Somente ao término que eu vou configurar idioma, configurar o destino do meu equipamento. O que que é isso? É colocar no padrão de milímetro. Aí na sequência configurar data e hora, rede, altitude e configurar os softwares necessários para isso. Voltando ao padrão de instalação de toner novo, o que que o equipamento faz? A unidade de revelação vem vazia, a unidade vem sem toner e a máquina ela vai usar o toner que está no coletor de toner e abastecer. Então, se eu tiver uma unidade de revelação vazia no meu equipamento, quando eu colocar um cartucho de toner, ele vai abastecer esse cartucho, esse toner que está aqui dentro, para dentro dessa unidade. Por isso que quando eu pego um equipamento, leio a documentação dela de lançamento, ele vai me informar que o toner start ele tem uma capacidade menor do que o outro toner. Então, por exemplo, tem equipamento que o toner inicial é para 3.500 páginas e depois o toner padrão do equipamento passa a ser 12.000.
No entanto, a mesma unidade de toner, o mesmo cartucho, ele aplica-se para as duas situações. Não tem distinção de toner start é o código 1 e toner padrão é o código 2. Ele usa a mesma carcaça e a mesma quantidade de toner. O que muda é quando eu pego uma unidade de revelação vazia, ele tem que encher, completar essa unidade para poder a máquina ficar operacional. E para completar, ele usa o toner que está na caixa de toner do equipamento. Abasteceu, ela libera. Aí depende da máquina, eu posso ter mais 3.500 páginas para produzir na sequência aqui. Então tudo depende de qual é a capacidade do cartucho que eu estou apurando e qual é o processo que eu estou usando. Se for instalação ou até mesmo limpeza e abastecimento, o toner que eu tenho dentro da máquina, que dentro do meu cartucho será usado. Alguns equipamentos, eles demandam de senha, todos eles, para falar a verdade. Só que tem alguns que eles têm uma senha diferenciada, ou seja, ele pega a velocidade do equipamento que eu estou trabalhando e ela usa, acrescenta 2 zeros ao final. Então, por exemplo, usuário e senha do equipamento de 35 páginas. É 3500 para o nome do usuário e o login dele, o password é 3500. Isso varia de equipamento para equipamento, obedecendo sempre a velocidade seguida de 2 zeros. E pode ser que eu tenha uma necessidade de colocar o usuário admin. Também admin, ele loga como perfil de administrador do meu usuário. Falando também de instalação, ele tem junto à documentação, quando recebe um equipamento novo, vem um guia de instalação, que é o Safety Guide. Esse guia também traz vários alertas para eu seguir um processo de instalação. Qualquer equipamento que eu venha instalar demanda de uma leitura no material, seja ele no Safety Guide ou no manual de serviço. Por que isso? Porque muitos dos procedimentos, quando pulados, eles influenciam em problemas e vão estar relacionados a problemas no meu equipamento. Então, não seguindo uma ordem correta, eu posso ter problemas, seja na qualidade de imagem mais tarde, nunca naquele instante, ou até mesmo algumas características que o equipamento começa a apresentar porque eu acabei pulando um passo na instalação. Esse aqui é um exemplo do Safety Guide. Ele te traz todas as informações do equipamento, ele traz em outros idiomas também, respeitando a instalação, alerta que o equipamento tem de danos, né? Abastecimento de cartucho de toner e assim por diante. Quanto à instalação, quais são os procedimentos a serem seguidos? Aqui nós temos o exemplo de uma delas, que ela pede para eu desembalar, instalar os opcionais, conectar todos os serviços da máquina, interface, cabo, carregar de papel e ligar o meu equipamento. Aí ela começa na instalação padrão, que esse tempo pode oscilar entre 3 a 15 minutos. Aí sim eu vou instalar software, configurar o meu modo de manutenção. O que é isso? Eu vou visualizar todas as características do meu equipamento. Tudo que eu configurei, ele tem um documento que a gente pode associar ele a um registro de nascimento da minha máquina. Tem várias informações. E essa aqui também pode ser salva em um pendrive. Limpo o contador de manutenção. Eu dou um reset no meu contador de manutenção. O que é isso? Ele apaga o contador de ficha do equipamento. O contador de páginas, ele volta ao 0 páginas. Mas com uma condição. O 927 ele só funciona uma única vez e quando meu contador tiver
até 1000 páginas. Então, são essas duas condições que ele vai trabalhar. Porque é isso, eu posso instalar um equipamento no meu cliente, faço toda a configuração e manutenção dele até liberar o equipamento para uso. Pode ser que o meu cliente reclame que a máquina já iniciou com X páginas. Aí você pode restaurar o contador. Obedecendo também padrões elétricos, se o meu equipamento está trabalhando dentro do meu padrão elétrico, obedecendo a variação elétrica, no meu caso, até 10%, e o padrão de máquina 110 volts, 127, ele vai ter que oscilar 10% tanto para mais como para menos. Obedecer também a questão quando a gente fala de altitude. A altitude do meu equipamento, é bom sempre verificar qual que é o padrão que eu estou instalando o meu equipamento. Se eu tiver uma altitude abaixo de 1000, sem problemas. Mas se eu tiver acima de 1000 metros, aí eu tenho que configurar o meu equipamento para essa altitude. No documento também vai ter um link, no nosso canal do YouTube também está esse procedimento de instalação, onde ele traz toda a questão de procedimentos de instalação. Muito importante eu, na instalação, confirmar se a minha tomada está dentro dos padrões da ABNT e se ele tem as tensões corretas dentro do padrão da ABNT. Abaixo eu tenho também alguns ajustes de qualidade, economia de toner, resolução, tudo voltado à economia de toner, aonde eu estou usando uma resolução de 300 dpi, densidade de cópia -1 e densidade de impressão -3. Aqui embaixo eu tenho um padrão U250. Esse U250 ele tem como configuração o alerta de manutenção. Então, por exemplo, se meu equipamento eu quero programar uma manutenção preventiva a cada 50.000 páginas, eu configuro esse U250 para 50.000 páginas. Se eu não quiser que a minha máquina acenda essa manutenção, que ele não me indique a troca de manutenção do material, eu configuro o U250 para 999.000. Então, quando ele cair a qualidade, aí sim que o cliente vai me chamar. Então, fica a critério. E faço também a impressão do relatório de manutenção, que é o 000. Pode ser anexado em ordem de serviço, pode ser colocado embaixo da máquina para uma conferência futura, mas todas as configurações da máquina e status eu consigo imprimir pelo esse 000. Aqui tem uma documentação quanto ao multímetro, como que eu devo usar o meu multímetro. Sempre que eu for pegar uma rede elétrica e medir a tensão dela, eu tenho que colocar o meu multímetro no formato AC. Essa simbologia que tem que ACV ou somente AC para poder medir. Como eu não sei qual que é a minha rede elétrica, normalmente usa-se maior escala, 200, 750, para que eu não queime o multímetro também. Então, dentro de AC, como dica, coloque na maior escala. Nesse exemplo que eu tenho aqui, ele aparece o valor de 750. Vou colocar nesse padrão para poder usar. No exemplo do lado, ele está aparecendo 1000 volts. Coloquei 1000 volts para que, quando eu for medir uma tomada elétrica, ele não corra o risco de eu queimar o meu multímetro. Então, são vários padrões que eu tenho aqui. Eu tenho também o "-V", ou vai ter um símbolo tipo o TIL, que é de medição também da rede elétrica. Aqui estão
ilustrando os símbolos que podem existir. DC é para medição de, vou associar aqui a bateria, medir um transistor, nada de rede elétrica de tomada. Não se usa DC para medição de tomada. Corrente alternada, eu meço. Com essa mudança que teve, as tomadas elétricas também elas seguem um padrão elétrico da ABNT. É uma norma geral que tem da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Como padrão, ele pede para que numa tomada de 120 volts, 127, eu consiga medir entre fase neutro 127 volts, entre fase terra uma tensão aproximadamente com a vista acima, porém ele sempre vai ser menor. Então, nesse caso, eu estou colocando como 123. E meu aterramento entre terra e neutro, ele vai estar de 0 a 3 volts. Qualquer coisa diferente disso, meu aterramento pode estar com problemas. Posso ter um comprometimento do meu equipamento usando uma tomada fora dos padrões ABNT, principalmente quanto à pinagem da tomada. Na tomada antiga, olhando a tomada nesse sentido, o fase sempre vai estar do lado direito. Já colocando no mesmo desenho, o terra embaixo, o fase vai estar do lado esquerdo. Então, muito importante colocar isso na hora da instalação ou até mesmo nas manutenções. Fase, neutro e terra. E, com certeza, validar a rede elétrica se ela está dentro dos padrões elétricos. Tem também para essa norma nova que ocorreu com a mudança das tomadas, tomadas de 10 amperes e tomada de 20 amperes. O que mudou? Foi a bitola interna do plug. Para a tomada de 10 amperes, ele usa um padrão de 4 milímetros nos terminais. Já numa tomada de 20 amperes, ele usa tomadinha de 4, o pino de 4,8. Eu consigo usar uma tomada, um plug de 10 amperes numa tomada de 20. Porém, eu não consigo usar um plug de 20 amperes em uma tomada de 10 amperes. Okay? O papel também exige alguma atenção especial. No papel, toda a resma vai vir uma indicação que eu devo imprimir este lado primeiro. Ou seja, quando eu colocar no meu equipamento, eu tenho que observar se esse papel essa face que eu coloquei vai ser impressa primeiro. Então, por exemplo, se eu coloquei o papel dentro da gaveta e o lado a ser impresso voltado para baixo, o meu equipamento vai ter que sair da gaveta, meu papel, desculpe, passar nessa situação, o lado para baixo já ficou em cima, aí vai ter o cilindro aqui, ó. Neste caso, o lado a ser impresso ficou para baixo e na hora que eu tracionei o papel, o primeiro lado foi impresso da forma correta. Se o equipamento não tiver um cilindro e tiver uma belt, aí eu também tenho que prestar atenção aonde que ela faz a impressão. Então, se eu tivesse uma belt nesse lugar aqui, o meu papel, quando saísse da gaveta, ele ia sair da gaveta. Se ele tiver com a face voltado para baixo, quando ele for sair da gaveta, ele vai subir aqui e a face primeiro a ser impressa ficou nas costas. Então eu tenho que colocar o papel a ser impresso com a face virada para cima. É o primeiro lado da face a ser impresso. Aí ele sobe, imprimiu e descartou na máquina. Por que isso? Porque o lado a ser impresso. Uma resma é confeccionada de uma bobina gigante. E nessa bobina,
a curvatura que tem o papel acaba criando uma memória do papel. Então, faz com que o papel, quando for impresso, ele acaba se curvando. E isso é muito comum, principalmente se eu for fazer frente e verso. Se eu usar a memória do meu papel, ele acaba atolando no frente e verso. Então, é muito importante que eu valide o tipo de alimentação da minha máquina, o tipo de impressão do meu equipamento, para que, quando eu for tracionar o papel, o primeiro lado do meu papel seja impresso. Claro que depois ele pode fazer o frente e verso normal, mas sempre observar o primeiro lado. Ajustar também as guias do papel para que o papel não fique solto dentro da gaveta. A questão de altitude, muito importante também, como eu falei, ele pode trazer algumas características no meu equipamento quanto a ajustes e pressão exercida nele. Então, eu sempre vou observar qual é a altitude a nível do mar que eu estou trabalhando para poder configurar o meu equipamento. Padrão que o equipamento vem é até 1.000 metros do nível do mar. Porém, eu posso te colocar até 3.500. Voltando também, dando sequência às configurações do meu equipamento no sentido de economia, resolução 300 dpi, qualidade de cópia, qualidade de impressão, sempre trazendo com que eu tenha uma economia do meu suprimento. E mais abaixo eu tenho um protocolo chamado WSD, Web Service for Device. O que faz isso? Hoje em dia, quando eu ligo um equipamento na rede e eu deixo esse protocolo ativado no meu multifuncional ou na minha impressora, toda vez que esse equipamento estiver ligado e eu ligar os computadores com Windows, o Windows mesmo faz uma busca na rede e cria uma porta de impressão nesse formato WSD e traz um numeral grande. Pode ser que hoje ele funcione, imprima, e pode ser que amanhã o seu cliente abra um chamado porque ele não consegue imprimir. Ele vai ver a máquina está com o protocolo WSD ativo e ele fica na rede disponibilizando, ó, quer imprimir aqui, imprime. Única diferença é que pode ser que você entre no seu computador e tenha diversas impressoras instaladas em WSD. Muito similar ao que eu vou mostrar aqui. Ponto printers. Vou pegar uma impressora qualquer, não uma que eu seja, mas qualquer máquina. Em portas, e aqui ele me ilustra todas as portas que eu tenho WSD que estão desabilitadas aonde meu computador andou. Então eu tenho uma aqui, tenho aqui. Então hoje eu posso conectar, estar imprimindo através dessa porta e amanhã, quando eu ligo meu computador, ele já vai pegar uma outra porta qualquer e eu paro de imprimir. E a máquina também, a minha máquina começa a eleger uma outra fila nesse formato WSD. Então é muito importante que eu desabilite esse protocolo na minha máquina. E esse protocolo funciona também tanto para impressão quanto para digitalização. Aqui mostrando um pouco também dos equipamentos que nós temos da linha Kyocera, aonde eu posso ter equipamentos com painel somente com LEDs indicadores, alguns botões, equipamentos aonde eu tenho as teclas seletoras e duas linhas no display, e painéis tanto com touch ou 5 linhas no meu equipamento.
Por que eu estou falando isso? Agora vem a questão de simulações. Qual é o padrão para eu acessar o modo de serviço do primeiro painel, que não tem, só tem algumas teclas, não tem indicação nenhuma, e qual é o procedimento para eu acessar uma máquina com um painel, seja ele de touch ou 5 linhas. As simulações serão as mesmas. O único detalhe é que eu preciso ficar atento ao modo de entrar no meu equipamento. Bom, se eu me deparar com um painel onde eu tenha uma situação de não ter um teclado, não ter um painel com visor, eu vou ter que acessar pelo CD do meu equipamento, entrar no modo de manutenção e aí sim eu faço as configurações dele. Então, nesse tipo de equipamento, somente pelo CD de instalação. E aqui para impressão das minhas páginas de status do meu equipamento. Algumas sequências, pressionando a tecla de iniciar, eu aguardo 9 segundos e ela vai imprimir uma página. Ou toner inicial, quando eu instalo meu equipamento, quero abastecer ou quando eu troquei os meus suprimentos, go mais stop, ligo a máquina, 5 segundos, a máquina começa a entender que o toner que eu estou, a revelação que eu estou colocando na máquina é nova e começa a abastecer de toner. Detalhe, quando eu for fazer uma troca ou um abastecimento de uma unidade de revelação, seja ela que eu esgotei para limpar, eu tenho que ter o meu toner na caixa de toner, aquele unidade de toner, com mais de 50%. Por quê? Senão ela não consegue completar a unidade de revelação. E o reset de manutenção, nesse caso, eu pressiono a tecla Go por mais de 15 segundos e ela vai apagar o meu modo de manutenção. Então, se eu tivesse com alerta, ele apaga. Pede-se aqui também alguns detalhes de segurança para eu não inibir a tampa do meu equipamento, porque eu tenho uma unidade de laser na minha máquina e essa unidade emite um raio. E uma vez a máquina com a tampa aberta, eu posso prejudicar meus olhos olhando direto para o laser e esse pode me afetar. Também não usar um aspirador para limpeza de placa. Usa-se sempre um blower, que é o soprador, ou pega um pincel e começa a limpar. Por que disso? Lembrando que o aspirador ele pode gerar uma estática e queimar algum dos componentes da minha placa. Cuidado também com uma teclinha chamada modo silencioso, que tem alguns painéis, ou não só uma tecla, mas dentro das configurações do menu que o usuário tem acesso, ele tem também modo silencioso. O modo silencioso é muito usado quando eu tiver um cliente que ele tenha necessidade de trabalhar no ambiente 100%, sem barulho, sem ruído, sem nada. Aí eu faço esse modo silencioso e a máquina passa a trabalhar de uma forma muito mais silenciosa, ou seja, ela diminui a velocidade de impressão. Fazendo isso, em uma máquina que tem 40 páginas por minuto, ela passa a 20 páginas por minuto. Então, é um problema que pode ocorrer também quando eu tiver com o meu usuário trabalhando com um projeto um pouco maior de impressão. E ele vai me reclamar que ele não tem mais a velocidade que ele tinha até um certo tempo. Então, modo silencioso, ele diminui a velocidade. A questão de simulação das máquinas também, dependendo da máquina, eu vou acessar de uma forma. Pressione o System Menu
desse teclado e vou navegando até Ajuste Maintenance. Aí, para eu entrar no modo de manutenção. Tenho também como alterar a altitude, informar quando eu troco o meu material, imprimir uma página de teste e imprimir uma página de status do meu equipamento. Nas máquinas com teclado numérico, sempre, eu vou usar o comando 1087, 1087, independente do tipo de painel, 5 linhas, touch ou um painel de um equipamento maior. Sempre eu vou acessar 1087, 1087. Coloquei no Home, Start, entre no 1087, navego nos menus e faço isso até chegar na numeração que eu quero. Então, vou dar uma demonstração agora de como eu acesso neste equipamento que eu estou trabalhando aqui agora, que é uma máquina com 5 linhas no meu painel. Então, meu painel vai ser um painel deste aqui e eu vou fazer essa demonstração. Eu ativo minha máquina, volta ao estado normal, digito 1087, 1087. Fazendo isso, no meu equipamento, você no meu equipamento vai aparecer um modo de serviço da seguinte forma: 1000. Se eu navegar nas teclas aqui, eu consigo navegar em cada um dos meus módulos até achar o que eu quero e fazer a manutenção. Se eu souber o comando que é, eu já vou direto para o teclado numérico, digito e faço o procedimento direto no teclado numérico. Então, se eu quiser sair do módulo de manutenção, eu vou 001. Esse maintenance, ele sai do modo de manutenção do meu equipamento. Então, eu entro na simulação 1087, 1087 e saio desse modo. Deixa eu inverter a posição, não espelhar meu vídeo. Deixa eu explicar de volta, porque ela estava espelhando. No meu equipamento, digito 1087, 1087. Feito isso, ela entrou no modo de manutenção. No modo de manutenção, eu posso ir selecionando a tecla para direita até entrar no módulo que eu desejo, ou digito no teclado numérico o comando que eu desejo e eu posso executar a tarefa direta. Se eu quiser imprimir todos os eu com 000, pressiono ele, dou um Enter, um OK, aí eu tenho como flechinha para a esquerda ou para a direita, desativar ou ativar uma operação. Então, se eu quero imprimir o modo de manutenção, eu deixo OK. Se eu não quero imprimir, eu deixo off, navego até o procedimento que eu desejo imprimir, seleciono ele para on e pressiono até que ele start. Feito isso, eu vou no meu teclado e seleciono a opção a impressão. Aí a minha máquina vai imprimir um evento, ou nesse caso que eu selecionei, ou qualquer padrão que eu venha escolher.
Eu posso imprimir somente os eventos ou todo o módulo de manutenção. Para sair do módulo de manutenção, quando voltar, coloco 001. Ele sai do módulo de manutenção do meu equipamento. Então, o comando 001 é para sair. Feito isso, ou ele, a máquina voltou para o meu padrão para fora. Dando sequência, independente do equipamento que eu esteja operando. Alguns equipamentos, ele vai ter o touch, como esse aqui tem, e aqui do lado ele não tem nada, ele não tem esse teclado físico, não tem nada. Aí eu tenho que validar o recurso que é. A partir do momento ele pode estar escrito aqui do lado. Teclado, contador, teclado físico, ele tem um botão que você pressiona, abre um painel igualzinho o teclado aqui embaixo, aqui no equipamento, aparece, você digita o comando, o mesmo 1087, 1087. Dando sequência, nós temos também o boletim de lançamento do equipamento. O boletim de lançamento, ele traz informações referentes à qualidade ou às características daquele equipamento lá no lançamento dele. Nesse boletim, ele já me trouxe aqui que o modelo em questão M2640, ele me traz a data de lançamento do boletim e, dentre eles, ele me trouxe uma informação aqui quanto ao toner. A minha unidade, qual é o código dele, qual é a descrição, o código e a durabilidade. Rendimento do toner inicial, 3.600 no padrão ISO, que é 5% da área de cobertura, ou rendimento de um toner novo, 12.000. A diferença está justamente na questão que eu preciso abastecer a unidade de revelação e, para isso, eu uso o toner que está junto do equipamento. Não significa que meu toner que acompanha a máquina seja um toner especial. Não, ele tem a mesma capacidade, porém, ele necessita abastecer o meu equipamento com o toner. Kit de manutenção da minha máquina tem um código e esse kit ele é rede 100.000 para este equipamento. E aqui também eu tenho separado DK1150 e DV1175. É o código da unidade de cilindro e unidade de revelação. Eu posso trocar somente o cilindro e não trocar a revelação. Por que eu falo isso? A unidade de revelação, ela tem somente a unidade pó. Ela vai usar o revelador, vamos falar assim, que está junto do cartucho de toner. Então, toda vez que eu abastecer um equipamento com toner, junto com ela vai revelador. Então, sempre vai estar sendo abastecida. Por isso que eu digo que não precisa trocar a unidade de revelação. Salvo exceções se a unidade estiver quebrada, tiver algum dano físico nela. Aquele material que, se porventura ele estiver contaminado na unidade de revelação, contaminou pelo uso de um toner ou houve alguma reação com o uso de outro tipo de toner, eu esgoto essa unidade, eu limpo a unidade de revelação para somente depois fazer a adição de toner no meu equipamento. Então, fica essa dica. Unidade de fusão, ele tem uma durabilidade para 200.000 páginas também. Aqui apresento uma lista de resets que podem ocorrer no meu equipamento.
Por exemplo, se eu for trocar somente a unidade de cilindro, ele segue dois comandos para restaurar os meus contadores. Somente na troca de cilindro. Eu vou usar o 110 e o 120. Esse eu estou falando para o meu equipamento que eu estou apresentando e trocando somente o cilindro. Executa o seguinte modo de manutenção ao substituir uma nova unidade reveladora. Aí eu tenho que executar o comando 130 e o comando 158 para contador do revelador. Porém, se eu, na troca que eu fiz no meu equipamento, eu trocar somente a revelação ou esgotar somente o toner da máquina, esgotando o toner, eu executo o 130, que ela faz o abastecimento de toner no meu equipamento, e posso também depois o 158. Se eu não trocar o cilindro, não faço 110 ou 120. E aí, se eu for trocar todo o material de consumo, eu executo o comando 251, que é para resetar toda a manutenção dela. Porém, o comando 130 eu vou dar sempre que eu for fazer a troca do meu revelador, meu toner, limpar a caixa da revelação, esgotar a caixa de revelação. Faço o comando 130. Área de cobertura, todos os valores apresentados até agora são baseados em 5%, de acordo com a ISO 19752. No exemplo a seguir, tem todo o procedimento que, se eu for trocar somente o refil da minha unidade de cilindro, ou seja, eu não estou trocando a unidade inteira, estou trocando somente a unidade de cilindro, aquele refilzinho, o cilindro à parte e a lâmina à parte. Tem todo o procedimento aqui da abertura, desmontagem e montagem do equipamento. É muito importante que, após a desmontagem dele, eu faça toda a aspiração da unidade de coletora de toner, que ela fica atrás do cilindro, e alguns equipamentos permitem eu abrir a tampa traseira e fazer a limpeza, ter um acesso a ela. Nesses modelos, normalmente o 2640, ele não possui um acesso traseiro para essa peça. Ou seja, eu preciso, com o aspirador, desmontar a unidade inteira e sugar todo o toner que tem aqui dentro. Aqui já contempla a unidade de montagem e, nas unidades que eu estou tirando pela primeira vez, o cilindro vai vir com uma lâmina, uma mola, e essa mola não contempla na unidade de refil. A mola não precisa colocar. Eu guardo essa mola e não coloco ela na unidade nova, no refil novo. Uma dica de como eu colocar o eixo, eu vou girando ele e o eixo entra muito mais fácil. O eixo, ele vai ter uma sujeira, vamos falar assim, no eixo. Não precisa limpar, tá? Faz parte da lubrificação. Aqui eu tenho um vídeo da troca desse procedimento e eu vou executar para que todos possam ter ciência do que eu estou falando.
unidade em mãos, vamos proceder verificando a fenda que consta no suporte. Sincronizando com a trava do suporte, removendo ela de cima do eixo do cilindro. Em seguida, nas fendas da tampa, vamos prosseguir fazendo a remoção da tampa lateral. Removendo o eixo do cilindro. Após a retirada do cilindro, procedemos com a retirada da unidade de carga, ou corona de carga. Deslocamos o limpador nesse sentido. Após isso, pressionamos levemente. E deslocamos a corona nesse sentido. Concluímos essa ação deslocando a corona de carga para cima e desencaixando totalmente da unidade de cilindro. Após isso, fica fácil o acesso aos parafusos que prendem a lâmina. Retiramos completamente a lâmina de limpeza. Aspire totalmente o interior da unidade de cilindro. Ele tem som aí, pode ser. De posse da nova lâmina, instalamos ela. Não, você consegue ouvir. Após encaixarmos a lâmina, voltamos com os parafusos. Não. No fone. Na apresentação. Tem a musiquinha, tudo vídeo? Concluímos assim a troca da lâmina de limpeza. Após a troca da lâmina de limpeza, procedemos reinstalando a unidade de carga, a unidade de corona do equipamento. Inserimos primeiro o lacre direito e, após isso, encaixamos o lado esquerdo. Aqui é muito importante, quando eu for encaixar, ele vai mostrar o sentido, mas o conjunto da alimentação, essa pecinha azul que faz a limpeza da corona aqui, que ela permaneça junto, seta com seta. Deslocaremos a corona nesse sentido. Para encaixar. E esse conjunto aqui ele deve permanecer nessa posição. Até que a trava volte para a posição normal dela. Concluímos encaixando, sincronizando a posição das setas. Uma observação sobre os cilindros. Se eu pegar, deixar a seta no meio, ela sai uma lista preta uniforme na... Alguns cilindros ele utiliza mola na lateral. São os cilindros que têm essa cavidade maior.
Dependendo do cilindro que você estiver utilizando e ele tiver essa parte mais alta, não é necessário a adição da mola que temos naquele outro cilindro. Após a instalação do cilindro, procedemos com a inserção do eixo. O chanfro na extremidade do cilindro deve sempre entrar para cima. Deve ser girado até se encaixar nessa posição. Após isso, procedemos reinstalando a tampa lateral. Colocamos a mola de pressão do eixo. Assim, finalizamos a troca do nosso cilindro e lâmina. Bom, esse procedimento é de um dos fornecedores nossos de suprimento, então nós usamos ele para apresentação também. Tá? Seguindo esse procedimento, você consegue fazer a substituição do cartucho da unidade somente do refil do cilindro e não gera impacto algum. Ficou fora de ordem aqui, mas falando também do modo de manutenção, o 1087, ele vai acessar o modo de manutenção para os meus equipamentos, sem problema, na máquina com teclado numérico, e a máquina que não tem teclado numérico, eu vou nessa sequência também. Porém, o resultado final vai ser o mesmo. Eu entro no modo de manutenção de acordo com o meu equipamento. Aqui eu estou mostrando um comando, que é um erro que dá no equipamento, é o C0180. Este erro, ele tem como um alerta que quando eu faço a troca de uma placa no meu equipamento e essa placa, o serial já é usado em outro, já foi usado em outro, ela me traz a informação que há necessidade de eu corrigir o serial. Nesse caso, quando eu já instalei, eu executo o modo de manutenção U004 para que a minha máquina possa aceitar o serial da placa main ou da placa engine, ele possa, num único comando, ele reconhecer que a partir de agora o serial vai ser o que foi definido naquele momento no comando. Ou seja, meu equipamento aceitou um código de erro C0180, eu executo o comando 004, dou um OK, dou um start nele, ele já passa a funcionar a minha máquina. Isso é comum, porque hoje já tem é muito mais prático eu usar uma placa e mais barato ter uma máquina com uma placa e canibalizar ela do que a aquisição de uma placa nova. Se fosse uma placa nova, muito provável que não haveria essa questão aí do serial. Mas fica válido que, quando der o código de erro C0180, execute o comando U004. Aqui eu estou exemplificando os principais, né, talvez os principais comandos de manutenção do meu equipamento, tratando-se máquinas com teclado numérico ou que eu acesse ele.
000, eu faço impressão dos meus repórteres, todos que eu tenho na máquina, eu posso imprimir. 001, eu saio do modo de manutenção. Qualquer modo que eu esteja operando, 001 ele sai. 002, ele pega e faz um reset do meu padrão de fábrica. O que é isso? Ele não restaura a máquina para alterar o contador dela. Ele não apaga valores. A única coisa que ele faz é transformar o meu equipamento num módulo que eu posso transportar ele para outra localidade. Então, se eu tiver a necessidade de transporte deste equipamento, eu vou executar o comando 100. Então, 1087, comando 002. Vou deixar a unidade ótica aberta para que a gente veja o que vai acontecer com ela. Eu vou executando para modo AL, seleciono a opção AL para esse equipamento. Tem outros que ela vai pedir direto para acionar a tempestade. O meu sistema óptico ele vai para a posição inicial para que eu possa habilitar o equipamento e travar o meu sistema óptico. Feito isso, eu desloco essa trava para cá. Tá. A câmera não está aparecendo? Na realidade, ela está. Quer ver? Vou parar o compartilhamento. É que ela fica lá embaixo no painel. Lá embaixo. Então, o modo de manutenção, o 002, ele tem como finalidade eu travar o meu sistema para que a minha máquina possa ser transportada, fazendo com que eu desloque ela para uma outra conta, desloque ela para o meu laboratório ou faça qualquer outro tipo de manutenção nela se eu precisar de transporte. Então, eu vou repetir o comando. Aqui, quando eu fiz isso, ela já entrou no modo de manutenção e pediu para que eu desligue o equipamento. Então, eu vou desligar o equipamento e posso transportar o equipamento. Ligo ela. Quando eu fizer o comando 002, vou rodar a máquina sem papel. Se eu tiver, por exemplo, as travas na cabeça, eu já travo elas sem problema algum. Então, 1087, 1087. (002), o meu sistema óptico, nesse momento, quando eu acionar o 002, ele faz o reconhecimento e vai para o cantinho dela. Ou seja, a máquina já estacionou o meu sistema óptico numa posição que eu consiga travar a máquina. E na máquina, no painel dela, ela aparece a seguinte mensagem para eu poder desligar o equipamento. Então, antes disso, vamos colocar a trava na posição de travamento do sistema óptico. Se eu tiver as minhas travas, gavetas, fitas, eu já faria isso. Desligo a máquina, na chave desliga mesmo aqui, se ela tiver somente o painel aqui, a chavinha, se ela tiver a chave mecânica, eu desligo a mecânica também.
O interessante é o cuidado que eu vou ter agora quando eu for ligar o equipamento. Cheguei no local, se eu não destravar, a máquina vai gerar um ruído ao ligar, porque existe a trava do sistema óptico ainda, e ela vai, ó, já travou, e ela vai acusar um código de erro no painel se eu deixar. Como eu não quero forçar nada, vou desligar, volta a chave na posição normal, ele está de aberto, e eu ligo a minha máquina e ela faz a inicialização. Possivelmente ela ia dar um código de erro 3000. Então, o código de erro 3000 é referente ao sistema óptico travado da minha máquina. O 002 é para transporte. O 004 é o modo de manutenção, que eu uso ela para quando eu coloco uma placa na máquina e ela acusa o erro C0180, eu executo este comando. Ajuste de inicialização de memória, comando 21. Toda vez que eu realizar o comando 21, ele dá um reset em todas as configurações da minha máquina e ela volta a um padrão de fábrica, nunca perdendo o contador. Porém, tem uma ressalva nessa questão aí. Se eu tiver configurações de caixa de endereço, e-mail, mailbox, tudo isso eu perco. Mas tem um comando que eu posso fazer a configuração e cópia desses valores aqui, que é o comando 917. 34. Quando eu tiver com o meu equipamento apresentando um bug no desvio, um apagamento de bordas, a imagem não está centralizada, este é o comando que eu vou fazer para ajustar o equipamento. Por que eu falei do 21? Pode ser que o técnico anterior mexeu tanto aqui que ele acabou meio que se perdendo nas configurações. Aí você dá um 21, apaga tudo e volta à configuração normal. Comando 130, ele vai fazer a adição de toner. 250, eu configuro o ciclo de manutenção. 251, eu dou um reset nela para o meu contador. E o 252 é o destino do meu equipamento. O que é o destino do meu equipamento? Quando eu estou usando a minha máquina, eu vou até o local e falo para ela, olha, a partir de hoje, a sua configuração é papel milímetro, que é o padrão nosso no Brasil. Então, quando eu chegar no modo de manutenção e executar o comando de manutenção para isso, eu vou lá, 1087, 1087, e vou no comando 252. Nele, eu tenho padrão para polegada e Europa, que é o padrão milímetro. Quando eu configurar o padrão milímetro, toda a manutenção da minha máquina, leitura de formato de papel, passa a usar os formatos em milímetro. Não adianta eu ir configurar a máquina e deixar um papel A4 em cima, quando ela for ler, se eu não estiver usando o padrão milímetro, ela não consegue identificar o papel inteiro. Então, é muito importante que o 252, ele trabalha com papel em milímetro. Aproveitando aqui já, o 253, vamos ver os outros que tem ali. O 252 a gente já viu o que é.
Tem um pedaço aqui do 402, 403, que eles vão vir junto com essa configuração do 65. Parte de fax, tem toda uma gama até grande até para a quantidade de opções que tem na máquina, mas boa parte de configurações de fax nesse parâmetro aqui. Por exemplo, inicializar todos os dados. Pode ser que o meu fax, quando estava à noite lá para receber, ele recebeu, caiu a linha, interrompeu e a máquina está meia bugada pela manhã. Aí vai ver fax, inicializa no comando 600, que ele apaga todas as informações e bugs. Claro que pode ser que eu tenha perdido aquele fax. Muito provável. E o 917, que é um comando de configuração, ou seja, eu posso fazer um backup das minhas informações e salvá-las todas em pendrive. Comando 917. Então, o que é isso? Eu vou pegar um pendrive, salvar todas as informações do meu equipamento nesse dispositivo de pendrive. Na parte frontal da minha máquina vai ter uma portinhola e nessa portinhola eu vou colocar o meu pendrive aqui para funcionar. Coloco o pendrive. A minha máquina não dá nenhuma opção aqui, porque eu já estou no modo de serviço, mas se eu não estivesse no modo de serviço, eu poderia até mesmo comprimir as minhas. Desde o começo, então, eu poderia, talvez, digitalizar algo. Como eu vou entrar no modo de serviço, eu vou no 917 e eu tenho duas informações aqui, import e export. O import, eu vou trazer tudo que eu já salvei no pendrive e colocar no meu equipamento, ou seja, eu tinha feito uma troca de placa principal, eu exportei todas as informações. Depois que eu troquei a placa, depois que eu fiz o reset, eu vou importar as informações do pendrive. Então, para salvar no pendrive, eu vou no export, seleciono tudo que eu quero salvar no pendrive, somente serva para baixo, flechinha para o lado, pode ser, ou lado direito, ele dispara. Se eu marcar todas as informações aqui, ó, eu estou salvando todas essas informações no meu. Então, estou exportando. Vamos lá. Depende da máquina. É um número maior ou mais limitado de informações aqui. Então, coloquei as informações dentro do meu. Dê condição para salvar tudo isso dentro do pendrive. Feito isso, se eu não quero salvar uma delas, eu deixo em off ou flechinha do lado, troca ali. Não tem problema nenhum. Confirmo o OK, aí ela vai começar a salvar tudo isso no meu pendrive. Então, a primeira ação é exportar o pendrive. Feito isso, ela já salvou todas as informações, eu posso simplesmente sair do modo de manutenção ou executar o comando 021, por exemplo, na memória. Tratei isso, fiz a manutenção, fiz a troca, agora eu quero entrar no 917 novamente, coloquei o pendrive, aí sim eu vou importar e vou selecionar o que eu quero que ela importe. Então, agora, com a placa nova ou após o reset, eu vou fazer a importação. Então, primeiro eu exporto, depois eu importo. Dou OK.
917. Vou cortar. Vou selecionar só. Aí eu já começo a escrever. Tá? O que aconteceu anteriormente, eu já quero estar desligado da máquina. Eu não havia desligado a máquina depois da importação. Por isso, ela não realizou o processo de importação da forma correta. Claro que eu não vou importar e já exportar. Eu exporto todas as informações, tiro o pendrive, desligo a máquina, ou tiro o pendrive. Aí depois que eu reiniciar a máquina, seja no comando, seja na troca de peça, eu venho na máquina, coloco o pendrive, entra no comando, tá? 917, import, vou selecionar todos eles. E aí, executa um OK. Ele vai carregar todas as funções da máquina e vai até o tipo desligar o equipamento para ela poder configurar e registrar. 917 vai ser muito útil para todos, principalmente para quem não quer ter o trabalho de configurar uma máquina. Então, por exemplo, se eu configurei todo o meu bloco de endereço, meu cliente está com as informações todas salvas ali dentro, e eu não quero ter que fazer tudo isso de novo, ou meu cliente reclamando que ele tem que configurar toda a máquina depois que o tempo foi embora, faço o 917. Terminou, já pede para desligar a máquina, desligo a máquina, tiro o pendrive e ligo o equipamento. O tiro pendrive pode ser opcional. O único detalhe é para você não esquecer o pendrive no cliente. Por isso que a gente frisa aqui, tire as informações que foram salvas. Vou pegar uma delas qualquer, que a gente consegue ler. Vou pegar um notepad, mais. A gente consegue ler o que está no pendrive. Aqui são as informações que ela salvou da minha conta, do meu equipamento. Claro que ela está em linguagem de máquina, mas o meu equipamento ele consegue interpretar todas essas informações e tratar ela. Ó, isso aqui é do account. Ela salvou todas as informações do account na minha máquina. Se eu tivesse todas as contas cadastradas aqui dentro, ele teria salvo. E o mesmo também ele vai ocorrer para qualquer uma outra aqui. Account, box, trabalhos, vamos ver. Trabalho também não vai ter nada. Então, todas as informações estão aqui salvas em linguagem de máquina. Lembrando, primeiro você exporta para depois você importar para o teu equipamento. O comando 917, ele traz essa função. Isso aqui de novo. Então, numa troca de placa principal, ficar atentos a dois procedimentos. 917, exporta para o pendrive. Eu coloquei ele aqui, se estiver funcional. Claro, pode ser que eu chegue no atendimento, a máquina não esteja funcional, aí infelizmente não me adianta nada.
Manter a EEPROM da placa original. Se ocorrer o erro C0180, comando 004, atualiza a firmware do meu equipamento, ajuste do scanner 400 e o ADF, que é o comando 411, roda o 917 para importar, reativa todas as licenças se tiver, e os contadores de manutenção, aí a gente vai ter que, depende da situação, é bom resetar e anota lá que o contador passou a ser esse agora, contador de manutenção. Não estou falando de contador geral da máquina, não. Novamente falando no 917, importa e exporta. Exporta primeiro, importa depois. Comando 004, na troca de placa principal, vai dar o erro indicado C0180. Executa o comando 004, a máquina volta a funcionar. Aqui eu coloquei vários procedimentos que tem, principalmente quando o equipamento não estiver fazendo os ajustes iniciais, ou seja, quando eu faço uma impressão e essa impressão, por exemplo, ela não está alinhada. Então, o que acontece? Eu faço uma impressão, dobro o meio do papel e visualizo que essa impressão ou ela está deslocada para a esquerda ou ela está deslocada para a direita. Simplesmente eu posso também alinhar as imagens e validar se a minha imagem está alinhada no meu papel. Para isso, existem os comandos que eu vou usar para poder, ou eu desloco a imagem mais para a esquerda ou para a direita, e a mesma coisa se eu tiver, quando eu fiz o padrão de procedimento de teste, se eu tenho a imagem mais para o meio ou não, mais para baixo ou para cima. Como eu faço isso? Eu chego nos comandos, realizo cada um dos procedimentos. Aqui eu coloquei vídeos nos procedimentos abaixo e coloco aqui, selecione para o ajuste, selecione a gaveta, System Menu. Vou mostrar o comando U034, que é onde inicia o processo. Caso eu tenha sucesso nesse procedimento, eu realizo 402. Se porventura eu não tiver sucesso, 66 e o 71. Como eu falei antes, tem o comando 21. Pode ser que eu tenha uma necessidade de restaurar a máquina inteira para fazer isso, porque alguém mexeu tanto que acabou esculhambando tudo. Então, se eu for fazer isso, faço o 917 por segurança. Aí executo o 21 e vou fazer procedimento por procedimento. Vou mostrar somente o 34. Cuando hay un error entre el borde de ataque del original y el borde de ataque de la copia o la línea central no está centrada, ajuste el modo mantenimiento 034, ajuste de sincronización de papel. Para ejecutar cualquiera de estos ajustes, ingrese al modo mantenimiento 034. Si el problema es el borde de ataque, seleccione LSU Out-Op o seleccione LSU Out-Left, si la línea central es el problema. En este ejemplo iniciaremos con el ajuste LSU Out-Op. Después de seleccionar el ajuste, seleccione la fuente de alimentación de papel. Cuando el borde de ataque o la línea central es incorrecto, para más de una fuente de papel, debe ajustar cada fuente de forma individual. Aquí seleccionaremos el cassette. Presione la tecla de menú del sistema contador. Presione la tecla de inicio. Cuando se imprime el patrón de prueba, dóblelo por la mitad, haciendo coincidir el borde de ataque con el borde trasero. La línea horizontal impresa debe estar en el doblez. Si no es así, mida la distancia del doblez a la línea central. Si la medición es de 1 milímetro o menos, la imagen es correcta. Si la línea central no está dentro de 1 milímetro del doblez, aumente el valor para mover la imagen hacia el borde trasero o reduzca el valor para mover la imagen hacia el borde de ataque. Faço isso para cada... Presione inicio para guardar los cambios. Repite estos pasos hasta que la imagen sea correcta. Salga del modo mantenimiento y haga una copia del original.
Si aún hay error, ejecute el modo mantenimiento 066, sincronización de tabla, y 071, sincronización de borde de ataque del DP. Ambos ajustes se verán más adelante en este capítulo. Ahora realizaremos el ajuste de la línea central. Después de ingresar al modo mantenimiento 034, seleccione el SU AULEV. Seleccione la fuente de papel deseada. Aquí seleccionaremos el cassette. Presione la tecla de menú de sistema contador. Presione la tecla de inicio. Cuando se imprime el patrón de prueba, dóblelo por la mitad haciendo coincidir el lado izquierdo y derecho. La línea vertical debe estar en el doblez. Si no es así, mida la distancia del doblez a la línea central. Si la medición es de 2 milímetros o menos, entonces la imagen es correcta. Si la línea central no está dentro de los 2 milímetros del doblez, aumente el valor para mover la imagen hacia el borde derecho o reduzca el valor para mover la imagen hacia la izquierda. Presione la tecla inicio para guardar los cambios. Repita estos pasos hasta que la imagen sea correcta. Bom, esse é só um procedimento que tem, daí ele vem na sequência, o 402 e 63 e 64. Os procedimentos que eles vão ser visualizados também, eles seguem a mesmo feitio, só que vai medir, vai fazer alinhamento, vai trabalhar. Ah, eu não tenho uma régua. Bom, se eu não tenho uma régua, infelizmente o ajuste vai ser no olho mesmo, tá? Lembrando que quando eu estou fazendo o ajuste, se eu tiver um valor, por exemplo, 34, eu vou movimentar ele para 32 ou para 36. É um ajuste mínimo. A partir do momento que esse ajuste torna-se um valor muito alto, de 34, ele passa para 99, e ficou mais ou menos, algo de errado tem no equipamento, tá? Então, tem mais alguma coisa prejudicando. Como que eu resolveria isso? Se eu tiver certeza que eu não tenho nenhuma falha mecânica no meu equipamento, aí sim eu vou partir para um reset da máquina. Pode ser que eu esteja trabalhando com o equipamento, ajustando borda, e na realidade eu coloco um valor exagerado e o meu problema ele está na parte de registro. O meu clutch que alimenta o registro, o meu eixo do registro ou está muito sujo, ou o meu registro está com problema. Então, eu acabo tendo que compensar aquele desgaste mecânico num padrão totalmente exagerado. Então, quando eu partir de valores absurdos, tratem antes disso para ver se não tem nada mecânico no meu equipamento causando problemas. Atualização do meu equipamento. Então, eu posso atualizar o meu equipamento em toda intervenção. Eu posso. E, para isso, existem dois tipos de firmware. Um firmware pacote chamado Turbo, e tem um firmware chamado o PACT, que é o completo. Qual usar, em que situação usar? Se eu tiver em uma manutenção preventiva ou uma manutenção corretiva, que era lá uma cópia suja, que era uma troca de suprimento, nesse caso eu posso usar o turbo. Qual que é a diferença de um para o outro? O turbo, ele vai pegar o pacote de firmwares que ele tem, que você baixou naquele momento atualizado, ele vai jogar os firmwares para dentro da máquina. Aonde o firmware for o mesmo, ele não regrava. Ele já passa para o próximo e vai corrigindo só os desatualizados. Diferente do completo, onde ele chega e grava tudo os firmwares, mesmo ele sendo o mesmo que está no pendrive. Quando usar o completo, se eu tiver um bug no meu equipamento, que eu acredito que seja uma variação elétrica, causou algum dano, um efeito colateral na máquina, eu vou atualizar a máquina e carregar o completo. Aí ele vai regravar tudo. Se eu tiver uma linha de comando em um dos firmwares já instalados na máquina,
ele vai corrigir aquela linha. Então, se eu tenho um código de erro na máquina causando um problema, eu uso o completo. Do contrário, eu posso usar o turbo. E qual o impacto de eu usar um e não usar o outro? O impacto é, eu falo para você que talvez não chegue a 3 minutos. A diferença de um iniciar e concluir é 3 minutos. Na questão do firmware, como eu preparo ele? Eu vou pegar o meu pendrive que eu tenho, independente se eu tenho arquivos dentro do pendrive, eu vou deixar o que eu quero, o arquivo de atualização dentro da raiz. Então, eu poderia jogar o meu arquivo de atualização junto com esses aqui? Não. Eu colocaria isso aqui dentro de uma pasta. Dentro dessa pasta, eu jogo todos os arquivos e deixo dentro do meu pendrive somente pastas no raiz. Aí o que eu faço? Aonde eu descompactei o meu arquivo de download, eu copio ele inteiro, copiei ele inteirinho e jogo ele para dentro do meu pendrive. Jogo na raiz mesmo. Eu posso ter um pendrive formatado? Posso. Posso deixar somente o filme? Posso. Mas se o pendrive for compartilhado, eu poderia ter aqui alguma pastinha vamos falar aqui, firmware, vou colocar assim. Dentro da pasta firmware, eu tenho o modelo 2535. Dentro dele, eu tenho da Task Alpha. Dentro dele, eu tenho da Task Alpha 5053. Então, todos eles estão no meu pendrive dentro de pastas. Aí eu pegaria um firmware deles, copiava ele inteiro e jogava ele para a raiz. Feito isso, eu não tenho nada diferente do firmware, eu removo o meu pendrive e vou fazer a atualização da minha máquina. Como que eu faço a atualização? Nesse caso aqui, eu vou desligar minha máquina, coloco o meu pendrive na porta frontal do meu equipamento, sem pressionar a tecla nenhuma, eu só vou ligar a máquina. O que ela vai fazer? Ela vai fazer o reconhecimento do meu pendrive. Isso é muito bom eu fazer uma página de teste. Pode ser a própria estatística do dispositivo que a máquina tem, um relatório. Então, eu carrego a máquina. Eu tenho um botão chamado número de sistema, meus equipamentos, que são carregados. Menu de sistema, vou ter o botão de relatório, imprimir relatório, página de status. Sim.
máquina está dando uma colônia de papel, então nós vamos escorrer isso aí. O que está acontecendo? Ela está sempre puxando o papel da bandeja manual. A bandeja está com problema, eu vou em papel e seleciono a bandeja de papel. Alguém configurou essa máquina com o papel padrão da bandeja MD. Isso é possível corrigir. Então, já pode corrigir a história, menu, configurações comuns, ajuste papel barra original, mídia automática ativa. Foco do papel, cassete 1. Isso está causando. Padrão, painel, bandeja, papel comum. Bom, nós imprimimos na estatística da máquina a página de status. Na página de status, eu já consigo visualizar o firmware, qual é a data do firmware 2017, qual é o firmware, e aqui algumas informações como data, hora, e também questão do firmware do equipamento. Claro que eu tenho uma lista completa aqui de todas as configurações desse equipamento. Mas, voltando à questão da atualização, vou desligar minha máquina, coloco o pendrive no salvo, as informações do arquivo do firmware na raiz e somente ele, ligo a máquina vai fazer um boot pelo pendrive e vai começar a carregar o firmware. Qualquer erro que ocorra, vai ser assinalado ao término. Ele tem uma assinatura também que ele permite que você faça a possibilidade de você carregar o filme, se a validade, o arquivo não é daquele equipamento, ele aborta a atualização. Já apareceu o update e ela começa a carregar a versão do filme. Algumas telas, principalmente a touch, ela te dá o gráfico da medida que ele está carregando cada um dos filmes naquele momento. Sun, China, May, assim por diante, os opcionais. Questão do filme, do pacote completo e tudo, em equipamentos, ela só tem o completo. Varia muito da hora de fazer o download. Como eu falei, particularmente, eu prefiro que baixe o sample completo, a demora no final é infinita. Aqui ela te trouxe, que já foi completa a instalação, e ela te traz também as versões dos opcionais. Feito isso, eu não tenho botão para fazer nada aqui. Eu desligo, removo o pendrive, desligo a máquina, para que a máquina possa reconhecer o firmware. O único detalhe, nesse momento, quando for desligar, não adianta desligar pelo botão principal, pelo painel. Tem que ser na chave mesmo, liga, desliga. Depende de cada equipamento. Esse ele permite
que você só reconheça o filme de atualização após remover o cabo ou desligar a chave principal. Tem equipamento que não, ele já vai pega da forma correta e desliga. Carregou todas as informações, só vai carregar aqui. Ela só não entrou novamente no filme porque eu tirei o pendrive da máquina. Relatório, imprimir relatório, página de status, sim. Agora ela puxou direto na gaveta, não puxou nenhum erro, porque nós configuramos atrás a versão correta. Então, vamos comparar aqui quais são os filmes que foram corrigidos. Nesse caso aqui, ela manteve o mesmo filme, porque não teve nenhuma alteração. Mas o procedimento é dessa forma mesmo que eu vou fazer. Inicia, coloca o pendrive, a máquina reconhece o pendrive, reconhece que tem um firmware ali dentro e ela faz todo o procedimento aí para poder carregar a versão nova de firmware dela. Caso ocorra algum erro, né, uma das ferramentas que ela pode ser feito é um firmware de emergência. Alguns equipamentos possibilitam isso, mas para eu saber qual equipamento e se é possível ou não, eu leio dentro da documentação, se dentro da documentação traz algo como emergência. Nessa tela que eu estou te apresentando, ele tem aqui, eu vou pegar o filme que eu baixei e no filme que eu baixei, na linguagem, bem na linha DL CTRL.2PL, eu vou nomear ele para KM MMRG de emergência 2PL. Modelo com alimentador automático e sem alimentador automático. Então, o que eu vou fazer? Renomear esse arquivo que está dentro do meu pendrive. Vou achar ele. Seria esse cara aqui que eu vou renomear dentro daquela linguagem que tem lá atrás, com aqueles nomes, renomeio ele, somente ele, carrego no pendrive, ligo a máquina e ela faz a correção. Isso é uma atualização de emergência. Não são todos os equipamentos que tem. Se tiver necessidade, a gente tem muitas vezes contatar o fabricante para pegar esse novo firmware. O relatório 000 é sempre interessante, eu imprimi, que foi o primeiro relatório que eu imprimi na máquina, onde ele traz todas as informações, principalmente os logs da máquina, as configurações. No log dela, ela tem todos os erros, né? Principalmente para aquele cliente que reclama que a máquina só apresenta código de erro. Aí você pergunta qual código, ele nunca sabe. Ou a máquina só dá atolamento. Aí você vai ver, a máquina, o último atolamento tem 2 semanas atrás. Então você consegue tratar isso de uma forma muito mais clara. Coloquei aqui alguns procedimentos, né, alguns comandos. O 019 é uma forma de você visualizar o firmware do teu equipamento. Nós vimos que é possível visualizar a versão dele pela impressão da página de status. Comando 21 ele dá um reset na máquina, né? Claro, ele apaga inicializa a memória RAM. Então é muito bom que eu faça também o backup inicial antes de fazer o 21. Backup inicial é o 917. Primeiro eu exporto, depois eu importo. Comando 130. Eu faço adição de toner no meu equipamento. Por exemplo, você chegou na máquina e você percebeu que a máquina está manchando porque a revelação está contaminada, você executa o comando 130.
esgota todo o toner que tem na máquina, limpa ela bem e coloca o toner da revelação e coloca o toner novo ou toner acima de 50% e executa o comando 130. Tem clientes que na hora que ele vai travar a unidade de toner, ele não trava a unidade correta, aí quando a máquina começa a produzir, é normal uma parte da imagem impressa, que não é um bom exemplo, que é colorida, mas uma parte do lado impressa saia falhado, umas manchas brancas. Aí você executa, coloca o toner encaixado corretamente e executa o comando 130. O comando 250, se eu quiser que a máquina dispare um alerta para eu fazer uma preventiva a cada X páginas, eu configuro um valor ali. Ou não quero que a máquina me apareça manutenção, eu coloco 999, quase 999 mil, ela nunca vai indicar manutenção para você. 251, você realiza toda vez que for fazer trocar todo o material de consumo, você apaga o contador de manutenção também. O 252 é um procedimento que você configura para poder deixar a máquina no padrão milímetro. Claro que se você vai instalar num cliente que ele só usa papel polegada, o letter, aí você pode deixar no inch, não tem problema algum. Porém, sempre vê o padrão de papel que nós temos configurado. Se é um A4, é milímetro, métrico. Se é um carta, é inch, polegada. 265, o 265 eu configuro ele quando tiver algum problema de... Eu dei um reset e quando eu faço a impressão da parte de status, ela não aparece o modelo da máquina correto. Aí eu dou um 265. 266, eu faço a impressão da configuração da parte de status de serviço da minha máquina. 411, eu acho que mais grifado do que eu deixei, não tem como ficar. 411, ele faz um ajuste automático do meu scanner. Se eu, por exemplo, eu tenho uma imagem que está digitalizando e está saindo um problema e eu achar que o problema é uma correção na minha leitura, eu chego na máquina e faço uma calibração da minha mesa ou do meu alimentador. Porém, se eu tiver que ajustar e não tiver os padrões, os test charts que estão na tabela aqui do lado, não recomendo ninguém a fazer. Por quê? Pode ser que fique muito pior, porque eu não vou ter uma referência para a máquina interpretar quando eu estiver fazendo os ajustes. Coloquei aqui no material que vai estar disponibilizado alguns links do canal do YouTube, no nosso canal do YouTube, onde você pode acessar todos os meios de manutenção e procedimentos, ajustes, calibração que a máquina tenha. Qualquer problema que tenha, nós temos, além do canal, nós temos um canal de suporte N2 que vocês podem contactar também. Quanto ao canal do YouTube, basta procurar no YouTube, Grupo Tecno7, e vai ter um nosso canal com todos os materiais. Treinamento Grupo Tecno7, vai buscando lá a playlist que você quer do equipamento, do fabricante, você acessa ele e pode ter todas as configurações. No caso da Kyocera, ele tem uma gama de equipamentos, desatualizar firme pelo KM NetViewer, troca de toner na Kyocera, muito importante isso aqui, porque normalmente aqui o cliente não ouve o clique dos dois lados
e acaba gerando um problema no equipamento. Instalação da máquina, então o canal do YouTube tem todas as informações. Configurando la conexión Wi-Fi Direct y utilizando Kyocera Mobile Print. Kyocera ha incorporado en sus nuevos equipos la tecnología Wi-Fi. No nosso equipamento, algumas informações aqui do equipamento. Gaveta de papel. A título de curiosidade, tem uma trava bem embaixo da gaveta, uma travinha na corrente. Isso aqui serve para quando eu for travar uma gaveta opcional, eu coloco aqui, a gaveta opcional fica travada. O alimentador automático de originais também pode causar um problema de tanto eu abrir e fechar isso aqui. Então, o que acontece normalmente? No meu equipamento vai ter um conector de alimentação, que é esse aqui atrás. Então, o que acontece? Ele quebra e quando ele está quebrado, ele acaba causando falhas na alimentação. Então, o conector, normalmente, ele rompe a fiação aqui dentro. Para isso, eu troco somente esse aqui. O que acontece? Eu pressiono até prestar, ele começa a puxar o papel, pode ser que ele não aumenta, ou pode ser que ele nem indique para a presença de papel. Meu equipamento, visualizando ele, abertura, troca de toner. Se eu for trocar um toner, aqui sai a unidade de toner, coloco o novo toner e certifico a pessoa dos dois lados. Não há necessidade de eu remover a unidade daqui. Porém, para facilitar a vida do usuário, eu posso remover a unidade e sempre que for colocar a unidade, coloca numa parte protegida, principalmente se tiver um papel, para evitar que grampos venham ficar presos na unidade do eixo. Meu equipamento, gaveta de papel, eu abro a gaveta de papel, e é muito comum ele colocar o papel na máquina e a máquina não liberar para a cópia. Ela vai sempre estar acusando lá que a máquina está sem papel. Normalmente ocorre porque essa alavanca que tem aqui, e aqui embaixo ele tem um botãozinho para alavanquinha, e ele aciona o sensor que tem na placa aqui de alta. Então, verificar sempre se esse sensor aqui está ou não ativo. Se ele tem esse movimento ou não de alimentação dele, esse movimento do sensor. E validar na placa também. Desmonta a lateral e verifica se ele está ativo ou não. Pode ser que ocorra um problema na alimentação, atolamento na gaveta 1. Aqui embaixo, na unidade do flex, tem um sensor. Aí eu tenho que desmontar essa lateral. No vídeo eu mostro como eu desmonto. Solta aqui. Eu chego aqui, desmonto essa aqui e tiro a placa de alta que tem aqui embaixo. Embaixo dela tem um sensor do duplex. Normalmente, esse sensor tenta quebrar a haste, quebrar o encaixe dele, e ele acaba causando atolamento na primeira gaveta. E, normalmente, esse sensor é um duplex, mas ele gera esse erro no equipamento e há necessidade de troca
No caso, não é ácido, é o sensor inteiro, porque ele acabou quebrando. Ficava colando o processo. A unidade de fusão, para eu sacar no meu equipamento, eu vou remover a lateral da máquina para poder habilitar os conectores e eu venho aqui, removo os parafusos que estão aqui. Solta a tampa. Detalhe, alguns equipamentos demandam de eu desligar quando eu tiver ligado. Quando eu for trocar o fusor, eu removi a unidade de fusão e quando eu vou encaixar, eu não consigo encaixar. Aí tem que ter a documentação dele, porque tem modelos de máquina que pede para eu ligar ela sem a fusão, aguardar 15 segundos que ele libera um câmbio de pressão. Normalmente, esse câmbio de pressão ele faz o movimento de pressão do fusor ou não. Então, é muito importante a leitura do manual para ver se naquela instalação daquele acessório, aquele material de consumo, ou seja o que for, ele não tem nenhum detalhe aí de nenhum procedimento extra para realizar. Bom, finalizamos então o treinamento e qualquer problema que haja, por favor, pode entrar em contato com o N2.